Vou falar agora um pouquinho de rumo para vocês. Rumo é o menor valor angular que o alinhamento forma, com a direção norte ou sul, varia de 0 a 90 graus e pode ser contado no sentido horário ou anti-horário. Então, uma representação gráfica seria essa. Eu tenho a direção do norte, sul, este, oeste, né? Então, o ângulo ele pode partir ou do norte ou do sul, ok? É a origem de contagem do ângulo. Pode ser no sentido horário, tá? Ou no sentido anti-horário, a contagem dele. No sentido horário, anti-horário ou horário. Então, olha só, ele varia de 0 a 90 graus. Aqui, de 0 grau a 90 graus. 0 grau aqui no sul a 90 graus. 0 grau a 90 graus. Veja bem, esse valor angular, se eu falasse rumo de 45 graus, ele pode ser 45 graus no quadrante NE, no quadrante SE, no quadrante SW ou no quadrante NW. O que acontece? Então, olha só, eu não sei, eu tenho que acrescentar mais uma informação, a informação do quadrante, né? Então, rumo é igual a 45 graus NE, rumo é igual a 45 graus SE, rumo é igual a 45 graus SW, rumo é igual a 45 graus NW, ok? Tem algumas considerações também, porque o rumo pode ser 0 grau norte, 0 grau sul, 90 graus este ou 90 graus oeste, ok? Então, eu vou representar um rumo no primeiro alinhamento, no primeiro quadrante. Então, aqui a direção do norte, tá? Eu teria a direção 1, 2, o alinhamento 1, 2. Então, rumo, vou prolongar aqui, só para vocês entenderem melhor. Olha só, para a marcação do rumo, olha só, o rumo ele parte, é o ângulo horário que o alinhamento forma a partir da direção do norte ou do sul. Aqui estiver mais próximo. Então, veja bem, olha só, esse alinhamento está mais próximo do sul, do norte, desculpa. Então, o ângulo, a origem do ângulo do rumo é do norte. Então, teria este ângulo aqui. Então, um rumo do alinhamento 1, 2 seria igual, vamos supor, 45 graus mais uma informação, NE. Né? Se eu prolongar aqui, colocar perpendicular aqui a direção, seria este daqui. Uma outra forma de representar esse rumo seria dessa forma aqui, olha só, dessa maneira. Rumo de 1 para 2 é igual N 45 graus E. Então, uma outra maneira de representar este rumo. Se eu tivesse um alinhamento aqui, digamos, 1, 3, veja bem, olha só, o rumo é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte ou do sul, que estiver mais próximo. Então, esse alinhamento está mais próximo da direção do que? Do sul. Então, o rumo parte do sul. Olha só, este valor angular. Então, rumo de 1 para 3 igual 45. Ah, só isso é suficiente? Não, tem que colocar o quadrante. Então, SE. Então, essa seria a forma correta. Ou, rumo de 1 para 3 é igual S 45 graus E. Ele parte do sul por 45 graus a este. Tá, ok? Uma outra forma seria representar no quadrante SW. Então, vou fazer, para não ficar embolado, vou fazer aqui, ó. Tem a direção do norte, do sul,
este e oeste. Este alinhamento aqui, ó, 1, 2, veja bem, olha só, eu tenho alinhamento nessa direção. Então, o rumo é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte ou do sul, que estiver mais próximo. Então, ele está mais próximo do sul. Varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Então, aqui no sentido horário. Então, ele parte do sul e vem até o alinhamento. Então, a representação seria o quê? Rumo de 1 para 2, que o rumo também é sempre do alinhamento, vai ser igual a 45 graus SW. Ou, rumo do alinhamento 1, 2 é igual a S, 45 graus oeste. Agora, considerando aqui um outro caso. Eu tenho norte, direção do norte, né? Direção do norte. Direção do sul, este, oeste. Vamos supor este caso aqui, olha só, 1, 2. O rumo é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte ou do sul que estiver mais próximo. Está mais próximo do norte. Então, a origem é essa. Varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. Então, no caso aqui é esse anti-horário. Então, a representação aqui deste alinhamento, né, deste rumo, puxando para cá, seria o que? Rumo do alinhamento 1, 2 é igual a 45 graus, o que? NW. Ou rumo de 1 para 2, que é o alinhamento 1, 2, é igual a N 45 graus oeste. Tá? Então, tem outros casos aqui, que como eu falei no início, imagina a seguinte situação. Que o alinhamento 1, 2 esteja nesse sentido aqui, olha só. Então, rumo de 1 para 2 é igual a 0 grau norte. Se estivesse aqui, ó, nesse sentido, 1, 3, o rumo de 1 para 3 seria 90 graus este. Se estivesse nessa direção aqui, ó, 4, 1, 4, então o rumo de 1 para 4 é igual a 0 grau sul. E nessa direção, né, que eu tenho aqui o sul, este e oeste, eu teria o que? O rumo de 1 para 5, por exemplo. 1 para 5 seria o que? 90 graus oeste. Então, ou o rumo estará no primeiro quadrante, pode ser NE, no segundo aqui SE, no terceiro SW, no quarto NW, ou ele pode estar na direção norte, ou na direção este, ou na direção sul, ou na direção oeste. Tá? Então, dando um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos supor uma poligonal aberta, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a direção do norte nesse sentido. Eu tenho um ângulo horizontal 1, 2, 3 e outro ângulo horizontal aqui 2, 3, 4. Então eu quero representar o meu rumo, né? O rumo, olha só, nesse caso desse alinhamento 1, 2, ele parte do norte aqui nesse sentido. Então eu tenho rumo de 1 para 2. Veja bem, esse rumo ele está na direção NE. Vou puxar uma paralela que é essa direção do norte, e aqui norte e sul. Veja bem, olha só, o rumo é o ângulo que o alinhamento forma com a direção norte ou sul que estiver mais próximo. Ele está mais próximo que do sul. Então o rumo seria este, o rumo
do alinhamento 2, 3. Se eu tiver aqui agora, olha só, direção do norte, né? Aqui sul. Veja bem, este alinhamento 3, 4 está mais próximo do norte. Então, este seria o valor do rumo. Rumo de 3 para 4. Aqui fica claro que a direção está NE, porque esse ângulo é menor que 90 graus, e ele partiu do norte. Aqui ele está na direção SE, porque ele é menor que 90 graus e ele partiu do sul. E aqui NE, ele partiu do norte e é menor que 90 graus. Então, seria o valor angular e o que? NE. O valor angular SE. E aqui o valor angular NE. Agora vamos supor que, né, um outro caso, um triângulo tem um ponto 1, 2, 3. Aqui é a direção do norte. Vou puxar todas as direções aqui, olha só. Norte, norte. Eu posso prolongar aqui um pouquinho só para visualizar a direção norte, sul, este, oeste. Norte, sul, este, oeste. Veja bem, o rumo aqui seria representado por este ângulo. É o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte. Varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário. O rumo aqui seria do alinhamento 2, 3, seria este ângulo. Então, rumo do alinhamento 1, 2, algum valor aqui, NE. Este rumo seria rumo de 2 para 3 é igual a algum valor e a direção SE. E aqui, olha só, o rumo da direção 3, 1. Se estiver na direção este-oeste, se for aquilo só coincidente, ele pode ser tanto na direção do norte quanto na direção do oeste. Então, a representação, olha só, estaria na própria direção que oeste. Então, o rumo de 3 para 1 seria igual que algum valor angular, que na verdade é 0 grau, o que? W, porque está na direção oeste. Espero que tenham entendido. Um abraço.